Direito administrativo, certo? Direito administrativo. Bem, pessoal, como é que funciona o ramo do direito administrativo? Para te entender, primeiro tu precisa ter um conhecimento sobre os ramos do direito. Então eu vou te falar o seguinte: só existem dois ramos. Ramos do direito. Um é o direito público e o outro é o direito privado. Então olha essa informação que eu estou te dando agora. Só existem dois ramos do direito. Um é o ramo do direito público e o outro é o ramo do direito privado. Quem é que essa galera trabalha aqui? O ramo do direito privado, pessoal, ele vai trabalhar o direito civil, vai trabalhar também o direito comercial. Então, presta atenção. Só existem dois ramos do direito. Um é público e o outro é privado. O ramo do direito privado, ele trabalha o direito civil e o direito empresarial, o direito comercial. Então presta atenção aqui. Quando existe uma situação onde tem um indivíduo A e outra situação onde tem um indivíduo B, ambos aqui, ó, quando tem um conflito, que em direito eu chamo de lide, essa relação ela vai ser de direitos e deveres individuais e coletivos. Por quê? Imagina uma situação aqui aonde tu estejas vindo na Almirante Barroso de moto e de repente sai um carro em uma rua, numa transversal, e ali colide contigo. O que vai acontecer? Tu podes alegar assim: ei, eu estou na minha preferencial, então aqui você está errado, eu que estou certo. Mas ele pode te contradizer, ele pode te dizer assim: negativo, eu estou na minha preferencial, quem está errado é você. Então aqui o indivíduo A, ele tem direitos, mas ele também tem deveres. E o indivíduo B, ele também está alegando que tem direitos, mas ele também tem deveres. Então isso daqui a gente chama de lide. Esse conflito, ele será levado à apreciação do Poder Judiciário, das mãos do juiz, e lá será dado uma solução. Então aqui a gente presta atenção, é uma relação de quê? É uma relação horizontal, é a primeira informação que eu estou te dando aqui. O direito privado é uma relação horizontal, é uma característica dele. E o direito privado, ele é também uma relação de igualdade. Por que é uma relação de igualdade? Porque no direito privado, pessoal, essa relação aqui, ó, é do particular versus o particular. Então, é uma relação entre particulares. Isso tudo aqui, pessoal, a força está no artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º, Constituição Federal. E o direito público, pessoal? O direito público, a gente vai encontrar aqui já o direito penal, o direito processual. Vamos encontrar o direito constitucional. Vamos encontrar o direito administrativo. Então olha essa informação que eu estou te dando. Tu já sabe que é correto falar que o direito administrativo é um dos ramos do direito que faz parte do ramo do direito público. Agora, como é que funciona essa relação aqui, pessoal?
aqui já é o seguinte, existe uma figura chamada Estado e existe a figura do indivíduo. Então, quando tem uma lide, ou seja, um conflito, aqui já é diferente. Aqui já não vai mais ser uma relação de igualdade, vai ser uma relação de desigualdade. Por quê? O Estado, ele se encontra aqui em cima, porque é ele ali o detentor de poderes para fazer valer a decisão superior para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Estado, ele visa sempre o interesse coletivo, o interesse comum. Então, aqui, quando tem uma lide, o Estado, ele tem prerrogativas, mas também tem deveres, que a gente vai chamar de regime jurídico administrativo. Então, presta atenção aqui, concurseiro. Esses poderes que o Estado tem são chamados de supremacia do interesse público sobre o privado. Já vou te explicar com calma o que é esse cara aqui. E os deveres eu vou chamar de indisponibilidade do interesse público sobre o privado. Então aqui, pessoal, é o seguinte, a supremacia do interesse público sobre o privado são os poderes que o Estado tem. E a indisponibilidade do interesse público sobre o privado são os deveres. Eu posso colocar aqui alguns sinônimos para esse pessoal aqui. Os poderes podem ser chamados de prerrogativas, pode ser chamado também de privilégios. E os deveres, eles podem ser chamados de impedimentos, de sujeições, ou ainda de limites. Vou te dar um exemplo aqui. Concurseiro, imagina que tu estás aí e o artigo 5º ele te fala que tu tem o direito à tua propriedade. É uma prestação negativa do Estado, ou seja, direito de primeira geração, civis e políticos. Tu não podes ali adentrar a casa de outra pessoa sem o quê? O consentimento do morador. E tu também tem o direito à propriedade. Então, na tua propriedade, de grande extensão, existe uma comunidade, é um exemplo, que mora atrás dela, que lá eles estão sem saneamento básico, estão sem energia elétrica, e eles já fizeram a reclamação para o Estado, nesse momento, entrar com a sua força, com o seu recurso, para que essas pessoas possam ser beneficiadas. O que vai acontecer? O Estado, ele só tem uma forma de beneficiar, nesse exemplo que eu estou dando, essas pessoas. Então o Estado, aí eu te pergunto, ele poderá passar por dentro dessa propriedade privada sem o consentimento do morador? Sim, positivo. Te lembra que eu te falei que aqui o direito administrativo é um ramo do direito público. Aqui existe a figura do Estado e aqui do indivíduo. E o Estado, ele tem poderes especiais. Esses poderes eu chamo de supremacia do interesse público sobre o privado. Se a única forma de eu beneficiar aquela comunidade for passar por cima da propriedade de um indivíduo, o Estado vai passar. Por quê? Porque ele tem esses poderes especiais, ele tem privilégios, ele tem prerrogativas. Isso tudo eu chamo de regime jurídico administrativo. Isso é o regime jurídico administrativo. Certo? Regime jurídico administrativo. E o que vem a ser a indisponibilidade do interesse público sobre o privado? Aqui, pessoal, imagina aí o nosso prefeito
prefeito da nossa cidade, o senhor Zenaldo Coutinho, se ele quiser, por exemplo, se desfazer de um prédio da prefeitura, eu te pergunto, será que ele vai poder? Não, a resposta é não. Por quê? Existe um impedimento jurídico administrativo chamado indisponibilidade do interesse público sobre o privado. Os bens públicos, tanto faz se for da União, do Estado, do Distrito Federal ou dos municípios, eles são indisponíveis. Ou seja, o administrador público, o prefeito, o governador, ele não é o dono daquele bem, ele é apenas o gestor, ele é apenas o administrador. Então, quando tu ouves aqui indisponibilidade do interesse público sobre o privado, tu já tens que ter em mente que isso é um regime jurídico administrativo e é um dever, é um impedimento, uma sujeição, é um limite que o funcionário público tem, que o servidor público tem, o agente público, os órgãos públicos. Ou seja, eu, Fabrício Guimarães, recebo o meu salário todo final do mês. O que acontece? Eu posso fazer o que eu bem entender com o meu dinheiro. Por quê? Porque eu trabalho para isso. Eu não estou sujeito a nenhuma limitação de algum outro órgão. Eu sou independente. Agora, e o agente público? E o prefeito? Ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro público? Não. Ele não pode, pessoal. Por quê? Aqui, a indisponibilidade do interesse público sobre o privado, ela impede qualquer tipo de ação de improbidade administrativa. Então, tudo que o administrador público faz, ele tem que fazer o quê? Ele tem que prestar contas. Caso ele se exceda ou caso ele desvie, ele poderá cometer crimes. Então, pessoal, saibam muito bem que o direito administrativo é um ramo do direito público contra o quê? Uma relação de desigualdade. É uma característica. A outra característica é o quê? É uma relação vertical. Se aqui no direito privado eu já sei que a relação é horizontal, lembre-se, porque é uma relação entre particulares. Aqui, já na relação do direito público, não é uma relação horizontal, porque o Estado está acima. O Estado ele tem o quê? Poderes especiais. Ele também tem deveres, mas ele tem prerrogativas. Então, o Estado ele poderá passar por cima de um direito individual para beneficiar uma coletividade. Então, é assim que começa a nascer o direito administrativo. Beleza, pessoal? Agora, bora ver, bora entender como é que forma-se o Estado, como é que se forma a administração pública, como é que se forma ali o governo. Beleza? Vou dar uma apagadinha aqui. Fica aí online, não pisca, sente a farda, que em breve o teu nome vai estar lá no Diário Oficial do Estado do Pará, site da IOEPA, beleza? Eu vou tirar uma foto para mandar pro grupo, tá bom? Rapidão. Vai. Não, a foto do quadro. Lembrando que a gente está ao vivo aqui, pessoal. Qualquer pergunta pode ir deixando aí nos comentários, tá bom? A gente está aqui para sanar essas dúvidas e fazer uma mega revisão hoje, aqui nesse dia chuvoso. Estamos aqui no Singular Concursos e a sua aprovação começa por aqui. Lembrando que é a nossa primeira transmissão, viu, pessoal? Então, com o tempo, vamos aperfeiçoando aqui, mas o que interessa é o seguinte, o teu esforço. Queres aprender direito administrativo? Vem comigo, então, fica online. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou te mostrar aqui a formação do Estado. Como é que se forma o Estado? O Estado, vou colocar também para ti o governo e também
a administração pública. E aqui eu vou te dizer quem são os poderes do Estado. Vou te falar ainda sobre o sistema de freios e contrapesos. Pessoal, abaixa só um pouquinho quem são os estados. Tá bom, freios e contrapesos. Só apagar aqui os poderes. Mais um pouco. Mais um pouco. Aqui tá bom? Só mais um pouquinho. Aí. Mas aí eu vou ter que apagar. Poderes do Estado. Poderes do Estado. Deixa eu falar sobre o sistema de freios e contrapesos. Sistema de freios e contrapesos. Certo? Então vem cá, pessoal. Deixa eu te falar como é que se forma o Estado. O Estado ele tem 3 componentes, pessoal. O primeiro componente se chama povo. O segundo componente se chama território. E o terceiro componente se chama governo soberano. Então, pessoal, o nosso Estado ele é composto por essas 3 informações: povo, território e governo soberano. Então, quem é o povo, pessoal? O povo nada mais é que o componente humano do Estado. O componente humano do Estado. Quem vem a ser o componente humano? As pessoas, a população, as pessoas, população. E o território? Pessoal, o território é a nossa base fixa, ou seja, base fixa do Estado. E o que é essa base fixa do Estado, pessoal? Nossa base fixa é a terra, o mar, o ar, o solo, o subsolo. Isso é a nossa base fixa, é o nosso território. E a nossa informação sobre o nosso governo soberano é a forma de condução do Estado. Forma de condução. Aqui eu tenho uma informação muito importante para ti. Tu vais encontrar em alguns livros apenas uma informação, vou te dar 2. Aqui, ó, dentro do território e fora do território. Então, pessoal, dentro do nosso território, nós exercemos o quê? Uma supremacia. 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 E fora, independência nacional. Independência nacional. Dentro do nosso território, o Estado, ele é supremo, pessoal. E fora,
nós temos independência nacional. Tu vais encontrar isso lá no artigo 4, inciso 1 da Constituição Federal, sobre os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Tu vais encontrar lá no artigo 4, inciso 1, dizendo assim: independência nacional, ou seja, fora do Brasil, ninguém pode chegar e mandar nele, ninguém pode chegar e tomar as decisões pelo nosso país. Então, eu vou te dizer, mais na frente na nossa organização político-administrativa, qual é a nossa forma de Estado, a forma de governo, nosso sistema de governo e também o nosso regime. E aqui, independência nacional está intimamente ligado com essas informações que eu vou te dar daqui a pouquinho, beleza? Fica comigo e vamos entender agora como é que se forma o nosso governo. O nosso Estado, tu já sabes que ele é formado pelo povo, território e pelo governo soberano. O povo é o componente humano do Estado. Território é a nossa base fixa. E o que é o governo soberano? É a forma de se conduzir o Estado. Ou seja, aqui dentro nós temos uma decisão suprema, lá fora, independência nacional. E o que vem a ser o governo? O governo, pessoal, ele se encarrega de alcançar os objetivos do Estado e traçar as políticas públicas. Então, o governo, pessoal, ele tem essa função. Se encarrega de alcançar os objetivos a serem alcançados pelo Estado e também de definir essas políticas para se atingirem esses objetivos. E o que vem a ser a administração pública? Se encarrega de quê? De alcançar os objetivos traçados pelo governo. Então veja, pessoal, que aqui a gente já está entendendo, já está entrando num assunto que é o foco principal da nossa matéria. Nós falaremos sobre o direito administrativo. Vocês, futuros policiais militares do estado do Pará, trabalharão na administração pública. Então, olha aqui a primeira informação que está chegando para ti. A administração pública, ela se encarrega de atingir os objetivos traçados pelo governo. E o governo se encarrega de alcançar os objetivos traçados pelo Estado. E tu já sabes que o Estado, ele tem essas três informações aqui. Ele é formado pelo povo, pelo território e pelo governo soberano. Mas o Estado também tem poderes. Em quantos poderes eles se dividem? Então aqui, pessoal, a gente vai entender que essa divisão aqui, ela não é aleatória. Ela é chamada de cláusula pétrea. Cláusula pétrea. Por que cláusula pétrea, pessoal? Porque nunca poderá ser modificada. Em direito constitucional, existe o poder constituinte originário e existe o poder constituinte derivado, que ele se subdivide em reformador e decorrente. O poder constituinte originário, que é aquele que cria, aquele que elabora uma Constituição Federal, ou seja, um novo ordenamento jurídico, o que acontece? Ele definiu algumas normas que jamais poderão ser modificadas, independente se vier outra elaboração de uma nova Constituição. Isso nunca poderá ser modificado. E o que não poderá ser modificado? A nossa forma de Estado, que nós já vamos ver mais na frente, na organização político-administrativa, a independência dos poderes, que a gente vai ver agora aqui, também o voto direto, secreto, universal e periódico, nunca poderá ser mudado, porque é uma cláusula pétrea, e os direitos e garantias individuais. Então, esses 4 itens que eu estou te falando agora, eles são cláusulas pétreas. Então, vamos ver agora aqui com calma quem são os poderes do Estado. Pessoal, existem apenas 3. Um é o poder
executivo. O outro é o poder legislativo. E o outro é o poder judiciário. Poder judiciário. Então, pessoal, esses são os nossos três poderes. Eu vou te falar agora aqui as suas funções típicas. Vem comigo. Função típica. Função típica dos três poderes. Poder executivo, a função típica dele, pessoal, é o quê? É administrar. Administrar. Executar. Então lembre, você prestará concurso para a Polícia Militar do Estado do Pará. A Polícia Militar do Estado do Pará, ela é uma polícia o quê? Administrativa, ela faz parte do poder executivo, já faz a associação. Por quê? Porque a função do poder executivo é administrar, é executar. Mais para frente a gente vai ver a divisão e as relações semelhantes e diferentes que existe entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. A polícia administrativa, pessoal, a função dela é o quê? É a prevenção, a ostensividade, ou seja, o uso de fardas, o uso de viaturas caracterizadas. Então a gente vai ver mais para frente isso. Mas já sabe que a polícia militar, ela faz parte do poder executivo porque é uma polícia administrativa. Pega essa visão. Vem comigo agora aqui. A função típica do poder legislativo, qual é? É a função normativa. Normativa, que também pode ser chamada, vocês podem encontrar um nome técnico, que ela pode ser chamada de função normativa ou função legiferante, certo? Legiferante. Essa é a função típica do poder legislativo. Função normativa, função legiferante. O que ele está querendo te dizer aqui? Ele está querendo te falar que o poder legislativo, ele cria leis, ele elabora leis, ele trabalha editando normas. Mas tu pode me perguntar assim, professor, quem é que é o poder legislativo? Pessoal, muito simples, é o Congresso Nacional. E quem é o Congresso Nacional? O Congresso Nacional se divide em Câmara dos Deputados e Senado Federal. A Câmara dos Deputados tem o quê? 513 deputados federais, beleza? Anota essa informação aí. Dá um pause depois no vídeo, mais pra frente, quando tudo já tiver salvo, aí vai ficar disponível na plataforma para ti. E aí tu anota essa informação que eu também já te passei dentro da sala de aula. Então, a Câmara dos Deputados, ela faz parte do Congresso Nacional e tem 513 deputados federais. E o Senado? O Senado são 81 senadores. Essa galera aqui é que é o poder legislativo, entendeu? É o Congresso Nacional. E ele tem, a sua função típica é chamada de normativa ou legiferante, ou seja, criar leis, elaborar leis, discutir normas, essa que é a função dele. E o Poder Judiciário? A função típica dele, pessoal, é a mais simples de todas. É o quê? É a função jurisdicional. Jurisdicional. Ou seja, aqui ele foi criado com uma função típica, que é o que? Julgar. Então presta atenção, só existem três poderes no nosso ordenamento jurídico. Esses três poderes aqui, eles são chamados de cláusulas pétreas, fazem parte das 4 cláusulas pétreas. Esse é um deles, ou seja, a independência dos poderes. O poder executivo, sua função típica, administrar, executar. O poder legislativo, sua função típica é a função normativa, legiferante, criar leis, elaborar leis, discutir sobre as normas jurídicas. E o Poder Judiciário, a sua função típica é a sua função jurisdicional, é a sua função de julgar. Agora entendam, pessoal, esses três poderes, eles têm as suas funções típicas, mas ele também tem as suas funções atípicas. Então presta atenção,
O poder executivo, ele também pode legislar e julgar. O poder legislativo, ele também pode executar e julgar. E o poder judiciário, ele também pode executar e legislar. Ou seja, ele faz um pouco de cada coisa, mas ele tem uma função básica. Essa função base eu chamo de função típica, que são essas que eu acabei de te mostrar, beleza? Aí tu pode me perguntar assim, tá, mas professor, e quando tem algum abuso de poder, algum excesso, algum desvio? Que também é um tópico que foi cobrado no teu último edital, tá lá, abuso de poder, que mais pra frente, numa outra live, a gente vai entrar com esse assunto aí e vai explicar o que é o abuso de poder, que ele se subdivide em 3 ramos: excesso, desvio e omissão, beleza? Então agora presta atenção. Quem fiscaliza esses 3 poderes, pessoal, são eles mesmos. Eles ficam em observação para que o outro não se exceda, ou seja, não haja fora da sua competência. Através de quê? Sistema de freios e contrapesos. Em inglês, pessoal, vocês vão encontrar muitos livros e muitas referências com esse nome aqui, ó. Check and balance. Tá vendo só, professor de vocês? Também aqui passei pela língua inglesa, beleza? Então, sistema de freios e contrapesos, ou check and balance. É esse sistema aqui que fiscaliza, pessoal. É ele que toma conta aqui dessa relação. Ele, imagina, um pêndulo, uma gangorra. Então ele fica assim, olha, analisando os 3 poderes. Então eu posso te falar, o sistema de freios e contrapesos, ele prevê o que? A interferência legítima de um poder sobre o outro. Então pega essa informação. Existem 3 poderes no nosso ordenamento jurídico: executivo, legislativo e judiciário. Quem é que fiscaliza esse pessoal, esses poderes? É o quê? Sistema de freios e contrapesos, que em inglês o nome é check and balance. O que eles fazem? Prevê a interferência legítima de um poder sobre o outro. Então é assim que eles ficam se fiscalizando, pessoal. Beleza? Então está aqui a nossa formação do Estado, como se forma o governo, quem é a administração pública, os poderes do Estado e também o sistema que ali freia qualquer tipo de ilegalidade ou abuso de poder. Agora eu vou passar para um outro tópico que também pode ser muito importante, já foi matéria de questões em concursos passados da área da segurança pública, tanto da Polícia Militar do Estado do Pará quanto da Polícia Militar do Maranhão e outras polícias do Brasil, não só militar como civil, ou seja, para a área de carreiras policiais é muito cobrado, que são as fontes do direito administrativo e também os sistemas do direito administrativo. Logo mais a gente vai ver o que? A organização político-administrativa. Então fica ligado, não para tomar um café, uma Coca-Cola, isso é muito importante para ti, beleza? Então vou apagar aqui, pessoal, continua me acompanhando aí, beleza? Então, pessoal, é assim mesmo. Quem está em casa aí, dormindo, acorda, passa aí o link para o teu colega, para a tua colega, para que todos agora nesse momento aqui prestem atenção. Direito administrativo não é uma matéria assim muito amada pela maioria dos candidatos, mas é fácil, pessoal. Tu tem que começar a amar o direito administrativo. Quando tu achar fácil, tudo vai ser fácil. Beleza? E também pode fazer uma grande diferença na tua pontuação. Então, tens que saber tudo. Pega as informações sobre o máximo que tu puder do direito administrativo e treina. Te lembra, tem 3 passos básicos que eu sempre deixo aqui para que tu comeces ali
a tua caminhada até a vitória, até o sucesso? É o quê? Primeiro passo, leia o edital. Leia todo o edital. Por quê? Porque o edital é a lei do concurso, pessoal. Então, se está ali, tu vai saber todas as informações. Tu não vais ficar com medo de nada, já vai estar seguro. E é um grande passo para que tu tenhas ali uma caminhada vitoriosa. O segundo, não menos importante, faz o teu cronograma de estudo, concurseiro. Tem que fazer, ou seja, tem que ter um dia certo para fazer o teu estudo de matérias semelhantes. Eu já coloquei aí disponível também para ti no teu grupo, mas aí eu vou falar bem rapidinho. Ou seja, estuda matérias afins, constitucional, administrativo com direitos humanos, esse é um bloco. Penal militar, processual militar, com legislação da PM, é outro bloco, estuda ele junto. Outra matéria que tu vai estudar junto, geografia, história e atualidades, beleza? Tem que estudar junto. E português tu estuda com matemática. Esses são os blocos que tu vai estudar. Tu vai dividir assim ao longo do quê? De segunda até sábado. Ah, professor, mas eu não quero estudar no sábado. Tem que estudar, cara. É o preço que tu vai pagar agora para te ser vitorioso, para ter a tua estabilidade. Então, um preço pequeno, faz esse esforço aí, beleza? Vamos dar continuidade agora aqui no nosso próximo assunto. Fica aqui comigo nessa live, não perca por nada. Vamos estudar agora aqui, olha, as fontes do direito, os sistemas do direito. E agora a gente vai entrar também aqui, concurseiro, na nossa organização, tá bom aqui, nessa altura? Um pouquinho embaixo. Não, embaixo. Aqui. Mais em cima, só um pouquinho. Aí. A gente vai estudar aqui agora Aumenta mais a sua letra. a organização político administrativa. São tópicos interessantíssimos e muito importantes aqui agora para a tua prova, pessoal. Tem que treinar isso, tem que correr atrás. Quem ainda não pegou, quem não viu aí no seu material, quem faltou às aulas aqui no Singular Concursos. Lembrando, tem que vir toda sexta-feira para cá também, concurseiro, fazer o teu simulado. Então não pisca, começa a vir aqui, por quê? Porque quanto mais tu vem resolver questões, tu vai analisando o teu rendimento. Ou seja, o conhecimento ele tem que ser confirmado, tem que gerar resultado. E qual é o resultado que tu vai ter? Fazendo simulado. 60 questões, tem que apresentar um rendimento acima de 60%, 70% para ir garantindo a tua vaga, beleza? Então vem comigo aqui. Fontes do direito administrativo. Pessoal, é o seguinte. As fontes do direito administrativo. Existem dois grupos. Existem as primárias e existem as secundárias. Então, as fontes primárias, elas também podem ter dois nomes. Quais são os nomes? Elas são chamadas de diretas ou formais. E as secundárias? Pessoal, as secundárias aqui, elas são chamadas de indiretas ou materiais. Então, pega essa informação que eu já estou te falando aqui. Fonte do direito administrativo só existem dois grupos. Um é chamado de primárias e o outro é chamado de secundárias. Só que as primárias têm mais dois nomes, diretas ou formais. E as secundárias, ela tem mais dois nomes também, ela pode ser chamada de indiretas ou materiais. Então, qual é a fonte primária do direito? Pessoal, é a lei. Então, essa é a fonte primária do direito. Se está na lei, é para ser cumprido. A gente vai ver lá em princípios administrativos que o agente público, o administrador público, quem presta, quem tem algum vínculo com a administração pública, ele só poderá fazer aquilo que a lei autorizar ou determinar. Então, em um caso
em alguma matéria onde vai ser analisado pelo Poder Judiciário, em alguma lide, algum conflito, o julgador, ou seja, o juiz, em primeiro momento ele vai analisar o quê? Ele vai analisar o que diz a lei. Ele tem que fundamentar a decisão dele, princípio da motivação, princípio implícito da administração pública, que a gente já vai ver. Toda decisão adotada pela administração pública, ela deve ser o quê? Motivada. Então, primeiramente, ele vai analisar com base na lei. Mas é apenas a lei que é uma fonte primária? Não, pessoal, existe aqui uma outra galera chamada o quê? Jurisprudência. Jurisprudência. Só que, pessoal, aqui tem uma informação interessante, que é essa daqui, ó. Não é qualquer tipo de jurisprudência. São as súmulas vinculantes. Professor, o que são súmulas vinculantes? Pessoal, súmulas vinculantes são decisões judiciais com eficácia erga omnes. O que é a eficácia erga omnes? Ou seja, vale para todos, para todo mundo. Então imagina assim, que certas situações, certas matérias já foram levadas até a segunda instância, ou seja, até o STF. O que irá acontecer? O STF vai pegar e vai analisar, mas imagina a mesma situação semelhante acontecendo no estado do Pará, do Acre, do Ceará, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, os nossos juristas, os nossos magistrados, eles já fazem uma súmula, mas não é qualquer súmula, é uma súmula vinculante, para que essa matéria sobre esse determinado assunto, contendo um caso semelhante, não seja mais levada para o STF. Entenderam? Então, isso daqui, uma jurisprudência, uma súmula vinculante, ele já tem uma eficácia que vale para todos. Ele tem o mesmo valor, o mesmo poder que uma lei tem. Então, o juiz, quando ele vai analisar uma matéria, ele vai analisar em primeiro momento o quê? O que diz a lei ou uma súmula vinculante. Por quê? É uma fonte primária, direta e formal do direito. Então, é isso que tu tem que saber. Fonte primária, direta e formal, só tem duas. Uma é a lei e outro são as súmulas vinculantes, beleza? E quais são as secundárias? Que eu também posso chamar de indiretas ou materiais. Pessoal, tem aqui a jurisprudência também, jurisprudência, que eu já vou te explicar qual é a diferença da primária quanto da secundária. Então existe a jurisprudência, existe também a doutrina, existem os costumes, e existe ainda uma outra menos conhecida, mas que também pode ser lembrada assim na tua prova, chamada Princípios Gerais do Direito. Princípios Gerais do Direito. Então aqui, pessoal, qual é a diferença primeiramente dessa jurisprudência para essa daqui? Aqui eu te falei que uma jurisprudência é as súmulas vinculantes. A diferença, pessoal, é que essa daqui são apenas súmulas. Elas não têm eficácia erga omnes, não tem decisão que vale para todos. Mas ela é o quê? Em um segundo momento, o juiz, ele sempre terá que fundamentar a sua decisão judicial. Mas ele pode não usar uma fonte primária, ele pode não usar uma fonte direta, uma fonte formal. Ele pode usar uma fonte secundária. Porque existem matérias, pessoal, existem casos específicos que a lei ainda não cobriu determinado assunto. Ela ainda não tratou, ou ainda não tem uma norma estipulando limites para apreciação de certos assuntos, de certas matérias. Entenderam? Então, nessas situações, o juiz ele poderá analisar e fundamentar a sua decisão judicial utilizando uma fonte secundária. O que é a doutrina, pessoal? Doutrina vem de quê? De doutor. São os doutores, os estudiosos do direito, aqueles que debatem as leis e levam a apreciação do Congresso Nacional. As avaliações
desses doutores, eles também são levados em consideração. Existem julgados no STF, no STJ, que foi ali simplesmente analisado com base na doutrina e fundamentado por um juiz logo dado a sua sentença. Sentença judicial é para ser o quê? Cumprida, beleza? Por mais que futuramente caiba recurso. E os costumes, pessoal? Esse daqui, os costumes, eles são a fonte menos relevante, para o direito. São os costumes. Imagina aqui uma situação, vou me colocar nessa situação aqui, que eu seja casado com uma esposa, uma mulher de lá do interior do Ceará, aonde lá eu não tenho água, eu não tenho luz, eu não tenho televisão, eu não tenho rádio, não passa carro, ônibus, ou seja, o acesso ao transporte público ou a qualquer tipo de informação, ela é precária, e assim eu fui vivendo de geração em geração. O meu tataravô viveu assim, o meu bisavô, o meu avô, o meu pai e eu. E aí eu casei com essa jovem. O que acontece, pessoal? Simplesmente eu saí para trabalhar e quando eu voltei, eu abri o quarto e peguei ela me traindo. Tá achando graça aí, né, concurseiro? Mas não é assim não. Então, deixa eu te falar. O que eu aprendi com meu tataravô, com meu bisavô, com meu pai? Que a honra é lavada com sangue. E aí eu vou lá e cometo um crime. Eu mato essa jovem. Código Penal, artigo 121, homicídio. Se for simples, a pena é de 6 a 20 anos, beleza? Se for qualificado, é o quê? De 12 a 30. Eu matei alguém, eu cometi um crime, beleza. Código Penal está lá, o que foi escrito é um tipo penal, é um crime. Mas e aí, eu vou ser condenado? Depende. Por quê? Olha aqui, o juiz pode analisar qual é o costume daquela região. Vou te dar um exemplo aqui, as comunidades indígenas, pessoal. As comunidades indígenas, elas vivem afastadas, ali eles têm costumes diferentes. Então, por mais que muitas vezes eles cometam um crime, eles podem ficar o quê? Sem pena. Eles poderão ser isentos de pena. Existe uma situação chamada de quê? Se for inexcusável, ou seja, se for evitável, eu posso cumprir. Quando for por dolo ou culpa, eu cumpro até a metade. Agora, se for excusável, ou seja, inevitável, eu não tinha como saber, realmente eu não tinha acesso a essa informação, aí eu cometo o crime, mas fico isento de pena. Beleza? Então, pega essa informação aqui, anota, faz uma chave bem grande aqui, fonte do direito, só existem duas, primárias e secundárias. Porém, a primária ela pode ser chamada de direta ou formal, beleza? E as secundárias, elas podem ser chamadas de quê? De indiretas ou materiais, tá bom? E as secundárias, elas são chamadas também de indiretas ou materiais, é a jurisprudência, a doutrina, os costumes e um outro que pode ser pouquíssimo usado, mas vale a pena tu anotar também, que são os princípios do direito. Agora vamos ver aqui quais são os sistemas que nós temos no direito. Pessoal, existem só 2 sistemas, tá bom? Vou colocar para ti aqui. Um é chamado de francês e o outro é chamado de inglês. Aí eu te pergunto, qual é que foi adotado pelo Brasil? Foi o sistema inglês ou foi o francês? Você que é meu aluno já sabe. Foi o sistema o quê? Inglês. Foi esse que o Brasil adotou. Mas tu tens que saber, pessoal, a diferença entre os dois. Então, aqui eu vou colocar as características dele para ti. Cada um tem 3 características básicas. Muito importante aqui para a tua informação. O sistema francês, pessoal, ele é chamado de dualidade de jurisdição. Por que ele é chamado de dualidade de jurisdição, pessoal? Porque lá na França existe o tribunal administrativo e existe o tribunal judiciário.
Então essa é a informação básica aqui. Dualidade de jurisdição, porque lá existem dois tipos de tribunais, o tribunal administrativo e o tribunal judiciário. E lá é chamado de quê? Essa informação tu tens que saber, pessoal. Vou até colocar de outra cor aqui, para que tu graves essa informação. Ele é chamado de contencioso administrativo. O que significa isso, pessoal? Contencioso administrativo. Se um policial cometer qualquer tipo de crime, por exemplo, aqui um policial militar, caso ele cometa um crime doloso contra a vida de um civil, ele responde por onde? Tribunal do Júri, Poder Judiciário. Ele pede o foro privilegiado que ele tem, a prerrogativa de ser um militar. Então ele passa a ser julgado pela justiça comum. Entendeu? Então aqui não. Lá, contencioso administrativo significa te dizer o seguinte: apenas a administração pública pode julgar a administração pública. Ou seja, só a administração pública, ela própria, julga ela mesma, os seus agentes. Então o Poder Judiciário lá não se mete. Aqui no sistema inglês, que foi o adotado pelo Brasil, significa te dizer o seguinte: ele é chamado de jurisdição una ou única. Jurisdição una. É a mesma coisa do que única, tá, pessoal? Por que ele é chamado de jurisdição una ou única? Aqui só existe tribunal judiciário. E por só existir tribunal judiciário, ele é chamado, pega essa informação aqui, de não contencioso administrativo. De não contencioso administrativo. O que isso quer dizer, pessoal? Aqui, toda decisão da administração pública, ela pode ser revista pelo Poder Judiciário. Então imagina lá numa situação onde tu já é policial militar, estás lá na corporação há 3 anos e ali tu respondeu um PAD, processo administrativo disciplinar, e foi te dado todos os direitos do contraditório, ampla defesa, o devido processo legal, mas tu fostes exonerado. Tu podes ao mesmo tempo entrar com recurso na esfera administrativa, mas também tu podes entrar com recurso na esfera judicial. E caso tu venhas a ganhar uma sentença favorável, ou seja deferido a tua sentença, o teu processo, a decisão do Poder Judiciário, ela é superior à esfera administrativa, portanto ela revoga a decisão administrativa. Existem muitos casos, tá, pessoal, que policiais responderam PAD ou inquérito policial militar, uma sindicância, e ali eles foram respondendo os seus devidos processos e postos para fora, e mesmo assim depois entraram no Poder Judiciário, ganharam uma sentença ali favorável e hoje estão lá na Polícia Militar. Em todas as polícias do Brasil existe isso, viu, pessoal? É lei. Então aqui, pelo nosso sistema ser o inglês, que é chamado de não contencioso administrativo, ou seja, o Poder Judiciário ele pode rever, ele pode revisar, reavaliar uma decisão da esfera administrativa. E caso seja favorável, ou seja, ela se torna superior. Beleza? Então essas informações aqui, elas são básicas, são principais, excepcionais para o teu concurso. Sem dúvida, tu tens que ter esse conhecimento. Então, não perde tempo, faz o teu resumo. Qual é o melhor material, pessoal? O melhor material é aquele que tu anota, é o teu resumo, é o teu esqueminha. Então tu pode comprar livro, pegar a apostila, mas tu tens que ter o teu material, tu tem que ter ali, fazer a tua revisão, o teu resumo, beleza? E resolver muitas questões. Então vamos agora aqui falar sobre a organização político-administrativa. Presta atenção nisso, é fundamental, despenca em prova. E tu, concurseiro, aluno do singular, tu tem que acertar
nós estamos aqui te dando tudo mastigado, todas as informações já que pareciam no primeiro momento cabeluda, basta tu pegar as informações que a gente está te passando aqui para que tu tenhas ali uma pontuação elevada e garanta a tua estabilidade, beleza? Nesse período agora de quarentena, reforça teus estudos, qualquer dúvida pode mandar lá pra gente que a gente vai aqui da melhor forma possível tentar saná-las, beleza? Então vem aqui, eu vou te falar agora sobre a nossa forma de estado, vou te falar também da nossa forma de governo, vou te falar sobre o sistema de governo, e vou te falar sobre o nosso regime de governo. Professor, mas eu tenho que saber tudo isso? Tem, cara. Isso aqui é fundamental. Por isso, pessoal, que eu sempre falo, vai começar teu estudo, estuda as matérias semelhantes, tem que estudar. O administrativo, ele é básico do direito constitucional. Então tu vai estudar o administrativo constitucional e o constitucional, ele é básico dos direitos humanos. Tu vai ver muita coisa repetida lá. Então estuda essas três matérias juntas. Vem comigo aqui, ó. Forma de Estado, pessoal, existem duas formas de Estado. Ou é federação, ou é unitário. Forma de governo, também existem duas. Ou é república, ou é o quê? Monarquia. Sistema de governo, também existem dois. Ou é presidencialismo, ou é o quê? Parlamentarismo. E o regime de governo também existem dois. Ou é democracia, ou é o quê? O absolutismo. Pessoal, tu tens que saber tudo isso, pelo menos os que o Brasil adotou, tu tens que saber. Por quê? É isso que vai ser cobrado na tua prova. Então tu tem que saber qual é a forma de Estado do Brasil, a forma de governo do Brasil, o sistema de governo e o nosso regime de governo. Então presta atenção aqui. A nossa forma de Estado é uma federação ou Estado unitário? Responde aí nos comentários aí, zerado. Bora lá. Tem muita gente aí? Tem sim. Então responde aí. Presta atenção. Responde aí. Eu quero ver a tua interação. Bruna Navegantes está aqui dando todo o suporte pra gente. Ela está aqui coordenando aqui, me atualizando de quem está aí. Então, quem não está, liga logo para essa pessoa acordar agora e aproveitar essa oportunidade, beleza? A nossa forma de Estado, pessoal, adotada pelo Brasil é essa aqui, ó. É uma federação. Nós somos a República Federativa do Brasil, entendeu? Então, aqui nós somos uma federação. E quais são as características da federação? A primeira é o que? Descentralização política. Descentralização. Deixa eu anotei muito junto aqui, só fazer uma retificação aqui rapidamente. Descentralização política. Fazendo uma diferença. E o Estado unitário? Fácil. É o que? Uma centralização política. Outras características aqui, pessoal, da nossa federação: descentralização política, autoadministração, autolegislação. Por quê, pessoal? Presta atenção. Nós somos o Estado Federado
E aqui, qual é a característica? Nós somos 26 estados mais o Distrito Federal. Ou seja, cada estado ele tem a sua capacidade de legislar e de administrar. O chefe do Poder Executivo Estadual é quem? O governador. É o governador que manda no estado. É ele que vai pagar lá o teu soldo, a tua remuneração, lá na Polícia Militar. Ele paga também a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militares. Então, autolegislação. Pessoal, uma pergunta que eu te faço aí, que eu fiz em sala de aula. Entre uma lei federal, uma lei estadual e uma lei municipal, quem é que manda mais? Pensa aí e responde aí nos comentários. A Bruna está me olhando aqui. Então vamos lá. Pessoal, entre uma lei federal, uma lei estadual e uma lei municipal, não existe hierarquia. Nenhuma manda mais do que a outra. O que é que vai ser analisado? Quem é mais competente para lidar sobre aquela matéria, beleza? Então tu já sabe que os estados eles podem ter as suas próprias leis, mas também podem ter o quê? As suas próprias constituições. Nós vimos lá no poder constituinte derivado decorrente. Existe poder constituinte originário e existe poder constituinte derivado. O derivado ele se bifurca em quê? Poder constituinte derivado reformador, emenda constitucional, aquele que pode alterar o texto da Constituição, e o que mais? Poder constituinte derivado decorrente, que é o poder que autoriza os estados da federação a criarem as suas próprias constituições. E entre a Constituição Federal e a Estadual, quem manda mais? Aí, nesse caso, já é a Constituição Federal, beleza? O Cleito Potter falou que nenhuma. Nenhuma, Cleito. Cleito, você está certíssimo aí. Não é mais um aluno zerado, beleza? Porque é um aluno singular. Então, tu já está no caminho certo, já está no caminho da aprovação. Interage aí com a gente, concurseiro, sente a tua farda. Um abraço a todos que estão aí agora, beleza? Nesse frio, assistindo aqui essa live, fazendo a sua revisão, já priorizando os seus estudos e com certeza você vai ser aprovado, beleza? Então essa daqui, pessoal, são as características da federação: descentralização política, auto-administração, autolegislação. Lembrando, muito importante, que aqui no Brasil, pessoal, não existe o direito de secessão. O que é esse direito, professor? O Estado do Pará, se ele quiser se desvincular da República Federativa do Brasil, ele pode ou não pode? Pessoal, ele não pode. Isso é uma cláusula pétrea. Eu vou até colocar aqui. Te lembra que eu falei no início da aula que existem 4 tópicos que são chamados de cláusulas pétreas. O que são as cláusulas pétreas, pessoal? Jamais poderão ser modificadas, independentemente de uma elaboração de uma nova Constituição. Por quê? O Poder Constituinte originário, ele criou a primeira Constituição e falou: a nossa forma de Estado é uma federação e aqui jamais poderá ser modificado. Então isso daqui, pessoal, é uma cláusula pétrea. Ou seja, jamais poderá ser modificado. Olha o tanto de informação que eu estou te dando. Anota isso, faz os teus resumos. É fundamental para a tua organização, para te sair na frente. Te lembra, aqui no nosso curso a gente também tem os simulados. Então os primeiros colocados, eles têm premiações. Aproveita essa oportunidade, hoje com direito administrativo, para que tu saia na frente daqueles que ainda estão ali, olha, aprendendo, tentando aprender o direito. Vou destrinchar toda essa matéria aqui para que não tenha nenhuma dúvida, beleza? E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo ao longo da nossa aula, beleza? Vamos para o segundo tópico, forma de governo. Qual é a nossa forma de governo? Existe a república e existe a monarquia. Então, olha só, já vou te dar uma característica da monarquia. 2, na verdade, tu já vai dizer se é do Brasil ou não é. Hereditariedade e a outra, vitaliciedade. Então aqui, pessoal, na monarquia, o poder ele é vitalício, ou seja, só acaba com a morte. Quando a pessoa morre, é hereditário, passa para os seus descendentes. Então, logo, com essa característica, não pode ser as características da forma de governo do Brasil. Logo, a nossa forma de governo, ela é uma república. Brasil é uma república. Lembre-se, República Federativa do Brasil.
República, forma de governo. Forma de Estado, federação. Como é que pode vir na tua prova? Pessoal, eles vão tentar confundir os conceitos. É correto afirmar que a nossa forma de governo é uma federação? Está errado. A nossa forma de governo é o quê? Uma república. Então presta atenção nessas informações. Esse tópico da nossa organização político-administrativa, ele é muito importante para que tu tenhas ali um excelente desempenho na tua prova, nessa parte de direito administrativo, que também já te dá uma boa base para o direito constitucional. Então, quais são as características aqui da nossa forma de governo? Eletividade, temporalidade, transitoriedade, e o que, pessoal? Prestação de contas. Então imagina aqui, pessoal, eletividade é uma característica da nossa forma de governo, da nossa república. Ou seja, nós temos eleições. Temporalidade e transitoriedade. De tempos em tempos, os nossos governantes mudam. Prefeito, governador, 4 em 4 anos, que são chefes do poder executivo, estadual e municipal. Já o senador são 8 anos, mas muda e tem eleições. Então isso é uma característica da república. Prestação de contas, pessoal. O agente público, ou seja, aqueles que trabalharão na administração pública, eles deverão prestar contas, porque lembra que eu falei no início da aula? Regime jurídico administrativo. Existe lá um tópico que é a indisponibilidade do interesse público sobre o privado. Então o que isso é? Os bens públicos eles são indisponíveis, ou seja, o administrador público, o órgão público, ele deve prestar contas. Isso também é uma característica da forma de governo do Brasil, da República, beleza? Então tu já sabe, forma de Estado do Brasil é uma federação, forma de governo do Brasil é uma república. Deixa eu te falar agora aqui do nosso sistema de governo. Só existe dois, presidencialismo e parlamentarismo. Esse aí ficou fácil, né? O Brasil é o quê? Presidencialista, certo? Mas quais são as características do presidencialismo? Pessoal, aqui é o seguinte, uma pessoa, ela é ao mesmo tempo o chefe de Estado, e o chefe de governo. E aqui do parlamentarismo? Aqui já é diferente. Uma pessoa vai ser o chefe de Estado e a outra será o chefe de governo. Então, olha só, concurseiro, aqui nosso sistema de governo é o presidencialismo. Por quê? O nosso querido presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ele é ao mesmo tempo o chefe de Estado quando ele vai o quê? Nas suas relações externas, fora do país. É ele que nos representa. Então ele é o chefe de Estado. Mas ele também é o chefe de governo quando ele está o quê? Dentro do país. Ou seja, o chefe da administração pública federal é quem? É o nosso presidente da República, pessoal. Então aqui, uma só pessoa, ela ocupa duas funções, ela é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. E no parlamentarismo é diferente. Uma pessoa lá vai ser o chefe de Estado, ou o presidente, ou o monarca, e aqui a outra pessoa vai ser o que? O chefe de governo, ou o primeiro-ministro, ou então o parlamento. São os parlamentares, são outras pessoas, pode ser um grupo também. Que tu tens que saber, nosso sistema de governo é o que? Presidencialista, beleza? Então vou te falar agora do nosso regime de governo. Também já está aqui, mamão com açúcar, mastigado para ti. Só existem dois, democracia e absolutismo. Vou te dar as características do nosso regime de governo. Qual é? A nossa
democracia, Brasil, certo? E ela não é qualquer tipo de democracia. Outra característica aqui é uma democracia semidireta. Vou colocar aqui, semidireta, tá bom? Vamos analisar o que é uma democracia. Pessoal, uma democracia é quando o povo ele pode participar das decisões do governo. Então, como é que o nosso povo ele participa das decisões do governo? Vou te colocar aqui 3 informações básicas. Vai anotando aí. Não pausa, não pisca, não vai embora, porque isso daqui também tem uma chance enorme de cair agora na tua prova e também nos teus simulados aqui do singular concurso, beleza? Então vou te dar aqui a informação de 3 tópicos fundamentais. Existe o quê? Existe uma informação chamada plebiscito e referendo. Eu vou colocar aqui referendo, plebiscito. E existe a iniciativa popular. Pessoal, isso aqui são 3 formas do povo participar das decisões do governo, de participar das decisões do Estado para a melhoria da nação, do interesse comum, da coletividade. Então, o que é o referendo, pessoal? É uma consulta feita à população após o ato administrativo. Então, vou colocar uma informação aqui básica. Após. Plebiscito é uma consulta feita à população antes. Então, vou te dar um exemplo rapidamente aqui, antes de começar a ler os comentários, beleza? Pessoal, o plebiscito e o referendo. Vou te dar um exemplo aqui. Em 1993, o Brasil ele fez uma consulta à população para saber o que eles iam querer, qual seria a nossa forma de governo, república, monarquia. Então o povo ele foi para as urnas e ele foi votar. Ainda estava lá também, quem pesquisar, pode pesquisar aí, plebiscito 1993. Vocês vão encontrar lá que foi feito uma pesquisa à população, aonde foi analisado o voto, se as pessoas queriam que fosse uma república, uma monarquia ou parlamentarismo. E aqui a república ganhou. Então, em 93, eles fizeram um plebiscito. A consulta foi anterior ao ato administrativo. Sempre que a consulta à população for feita antes, eu chamo de plebiscito. Sempre que a consulta à população for feita após, eu chamo de referendo. Aqui em 2005, pessoal, houve um referendo. Está lá na Lei 10.826, Estatuto do Desarmamento. O Brasil, ele votou pela não proibição do uso de armas aqui dentro do nosso território. Então, quem lembra disso daqui, vai encontrar lá uma informação também sobre o referendo, que falava sobre o uso das armas de fogo aqui dentro do território nacional. E o que é a iniciativa popular? Pessoal, a iniciativa popular é o seguinte, é outra forma do povo participar das decisões do governo. Aqui, uma pessoa, um grupo de pessoas, eles têm que reunir 1% de assinatura de todo o nosso eleitorado nacional, mas não pode ser dentro do nosso estado só, tem que ser em pelo menos 5 estados. Conseguiu fazer isso, ele pode apresentar um projeto de lei lá no Congresso Nacional, beleza? Então, essa é uma forma do nosso regime de governo. É uma democracia semidireta, onde o povo ele poderá participar das decisões do governo através ou de referendo, ou de plebiscito, ou iniciativa popular. Fora o voto, que é direto, secreto, universal e periódico, beleza, concurseiro? Então, anota aí essa informação. Vou perguntar agora para minha amiga Bruna se tem alguma pessoa fazendo algum questionamento, se está acompanhando, como é que está a live, vocês estão me vendo aí tudo direitinho, estão me ouvindo, está tudo certo? Vão respondendo aí, pode mandar abraço, beijo também, beleza? Pode falar. A Mirla Mendes respondeu certo, né? Democracia, o Daniel San também.
Na verdade, o Daniel só é que tá disparando, ele tá respondendo tudo certo. Ah, tá? o Daniel, mas eu conheço o Daniel. O Daniel é da noite, né? É. O Daniel é aquele aluno lá que tá o tempo todo antenado mesmo, um cara que tá ali pra frente e tá puxando muito bacana aí os barcos. Um forte abraço aí, Daniel, Mirla também, tá? Eu vou começar a apagar aqui pra gente falar sobre o outro tópico. Pode falar, só um minuto aí, pessoal. Então, pessoal, hoje a gente vai dar por encerrado aqui esse tópico, só que ainda falta mais outro que eu vou vir aqui falar para vocês sobre como é que se divide a administração pública, que é a administração pública direta e a administração pública indireta. E ali eu vou destrinchar, beleza? Todas as informações para você. Quem nos acompanhou hoje aqui nessa tarde de hoje, um forte abraço, fica com Deus. Força, foco e fé, que a sua aprovação está próxima, e conte com o Singular Concurso, com o seu professor Fabrício Guimarães, para te ajudar a atingir esse objetivo, beleza? Força, foco!